Aí os filmes aqui, ó. Hora do Pesadelo 1, Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Freddy e Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros do Sonho. Primeiro filme aqui, ó. Hora do Pesadelo 1. Nostálgico aqui, lançado em 1984, né? Lembrando que, curiosidade aqui, o Johnny Depp, na época, né, quando estava bem novo aí nos seus 20 e poucos anos, o Johnny Depp é o personagem de Piratas do Caribe, daqueles filmes que todo mundo gosta, né? O Johnny Depp apareceu aqui na primeira aparição dele no filme do Fred, quando ele era bem novo aí, quem não sabia dessa curiosidade, mas o Johnny Depp apareceu nesse filme aqui do Fred quando ele era novo na época, mais ou menos quando ele tinha 20 e poucos anos. Aqui, ó, Johnny Depp. Hora do Pesadelo 1. Se Nancy não acordar gritando, ela nunca mais acordará. Hora do Pesadelo 1. Lançado em 1984. Hora do Pesadelo 2. O número 1 do terror está de volta. A Vingança de Freddy. Lançado em 1987, mais ou menos. Filme aqui nostálgico aqui da Hora do Pesadelo. Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Freddy, lançado em 1987. E Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros do Sonho, que esse filme aqui teve um certo sucesso também, teve até um clipe aí, videoclipe aí na época, né, que foi lançado com a música dos Guerreiros dos Sonhos, os Dream Warriors. Quem aí lembra, né, música aqui de rock, né, que foi lançada na época por uma banda de rock, os Dream Warriors, em homenagem aqui aos Guerreiros dos Sonhos, os personagens que derrotam o Fred aqui nesse filme aqui, né? Lembrando que eles mudam também a primeira personagem, essa aqui, a principal dos Guerreiros do Sonho, quando chega no outro filme, na quarta sequência, a mesma personagem eles modificam a atriz. Então esse aqui foi a continuação, contando novamente com a participação da Nancy, que aparece no primeiro filme, ela volta aqui nesse terceiro filme. A Nancy aparece mais ou menos, ela volta em várias sequências do Fred, como essa. Mais na frente também ela retorna em Agora do Pesadelo 7 com o remake que foi de 1997. Ela retorna para fazer como se fosse uma participação novamente. Ela sempre apareceu nos filmes de Fred, a Nancy, a primeira personagem do filme que derrotou o Fred. Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros do Sonho, lançado em 1987. Clássico aqui, clássico demais. Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos, O Verdadeiro Mal Nunca Morre. Esse filme aqui foi lançado pela editora Abril na época em fita VHS, né? Eu não tenho a fita aqui para mostrar para vocês, mas eu sei porque eu já vi. Ele foi lançado na época em VHS primeiramente pela editora Abril, juntamente com o primeiro filme que foi lançado, né? Lembrando que na época também nessa fita do Fred do 4 foi lançado como se fosse também uns trailers aí de filme de terror. Então tem inclusive o trailer da Profecia 4, nostálgico, é outro filme de terror bem top aí, aqueles clássicos dos filmes da Profecia. Então a Profecia 4, O Despertar, teve o trailer na fita do Fred, que foi lançado pela editora Abril. Lembrando que nessa sequência aqui, quando eles fizeram esse filme 4, né, eles fizeram também mais ou menos aqui no meio desses filmes aqui, quando estava sendo rodado o quarto filme, eles fizeram como se fosse uma minissérie do Fred. Então teve um seriadozinho aí do Fred, que ele entrava nos sonhos das pessoas, né, na época do colégio aí, mais ou menos em essa época aqui também, em 1988, que foi quando eles resolveram fazer aí essa série do Fred, que foi mais ou menos no meio aqui dessa sequência do filme 4, né? Que aí eles tiveram essa ideia de bolar uma série do Fred, que essa série também foi lançada em vários volumes em VHS, não foi relançada em DVD, mas teve diversos volumes lançados em VHS, uma série bem top aí, que é como se fosse o Pesadelo da Rua Elmo, que é do Fred Krueger. Aí tem o mais popular maníaco do cinema desde Darth Vader. Hora do Pesadelo 4. O Mestre dos Sonhos. Esse aqui veio com um encartezinho com os filmes aqui da PlayArt, o Máscara, Freddy vs Jason, Blade, Jason X. Então, Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos, lançado em 1988. Hora do Pesadelo 5, O Maior Horror de Freddy. Aqui mais ou menos eu não gostei muito dessa sequência aqui, acho que foi o filme que eu menos gostei dessa sequência aqui. Aqui fala um pouco mais ou menos da origem do Freddy Krueger, né? Como foi mais ou menos que ele surgiu, né? Como foi que ele nasceu. Então esse filme aqui, não sei porquê, mas eu não... Dentre os filmes do Freddy, esse aqui do o volume 5 é o que eu menos gosto. Eu não gosto muito dessa sequência aqui. O quinto filme de Freddy é uma sinfonia de gritos. Hora do Pesadelo 5, lançado em 1989. Esse filme aqui é nostálgico. Então,
Hora do Pesadelo 5, o maior horror de Fred, lançado em 1989. E esse aqui mais ou menos um dos meus preferidos aqui, Hora do Pesadelo 6, Pesadelo Final, a morte de Fred Krueger, porque aqui é como se fosse o desfecho, né? Aqui aparece vários fatos aqui aparece a filha do Fred, que ele tem uma filha nessa sequência aqui, ele descobre que tem uma filha, aqui aparece a origem dos poderes dele, como é que ele ganha os poderes, porque ele faz como se fosse um pacto com os seres lá os monstrinhos dos sonhos, né, que aí dão os poderes para ele poder ter essa imortalidade e esse poder de entrar nos sonhos das pessoas. Então aqui é uma sequência bem top aqui que revela diversos fatos. E aí quando chega no final, que também termina, né, quando a filha derrota o Fred, eles fazem como se fosse uma música em especial e fazem como se fosse um remix de todos os flashes de todos os filmes que já tiveram do Fred. E aí quando chega no sétimo filme, eles fazem como se fosse apaga tudo que aconteceu nos outros filmes, né, e fazem como se fosse como os outros filmes não tivessem passado apenas de história fictícia, e fazem como se eu fosse um personagem que aí utiliza a imagem do Fred para poder entrar no mundo real, né, e poder entrar nos sonhos das pessoas aí, como fazem como se fosse o Fred sendo um demônio no sétimo filme, e ele usa a imagem do Fred dos filmes para poder ir para o mundo real. E aí todos esses filmes aqui que tiveram até essa sequência 6 aqui perdem totalmente assim, são excluídos, e aí o sétimo filme como se o monstrinho passasse para o mundo real. Ou seja, o personagem fictício saísse do mundo da ficção e fosse para o mundo real, se é que vocês estão me entendendo aí, e assumisse a forma do Fred nos filmes. Então, Hora do Pesadelo 6, definitivamente, diabolicamente criativo. Pesadelo Final, a morte de Fred Krueger. Lançado em 1991, esse filme aqui foi lançado em 1991 e na época em VHS ele foi lançado pela American Video, que lançou o sexto filme e o sétimo filme como a última sequência do filme de Fred, lançado pela American Video. Lançamento PlayArt, como vocês podem ver, ó, disco aí top. Hora do Pesadelo 6, Pesadelo Final, lançado em 1991, o último filme aqui da sequência do filme do Fred. Que como mencionei para vocês, Hora do Pesadelo 7, desta vez ficar acordado não vai salvar você. O Pesadelo Final, o último filme aqui da sequência dos filmes de Fred, né, que foi o sétimo, que esse aqui eles fizeram como se fosse um remix, o legal porque eles reuniram todos os atores, né, todos os personagens, os atores anenses também retornam, como mencionei para vocês nesse filme aqui, no último filme. Esse filme aqui foi lançado em 1994, foi o último filme da sequência dos filmes bons de Fred, né, posso dizer assim, né. Que aí eles trouxeram como se fosse tudo que os outros filmes do Fred não tivessem passado de ficção, né? Apenas coisas fictícias. E zeraram como se fossem os outros filmes, né? E fizeram como se esse aqui fosse os atores se reunindo, como se fosse no mundo real, para falar sobre as filmagens de Fred, né? E que todas as coisas que passaram os outros filmes anteriores não passaram de ficção. Sendo que aqui tem um monstro, o personagem fictício, né? Que vai para o mundo real, sai dos filmes. É como se fosse um monstrinho, um demônio, vai para o mundo real e assume a forma do Fred, porque ele gostou da forma do Fred. Então ele assume a forma do Fred no mundo real, sai da ficção e assume a forma do Fred, os poderes do Fred, e começa a atuar como o Fred no mundo real. E aí a Nancy, que é a personagem que derrotou o Fred no primeiro filme, né? Tem que, como foi ela que derrotou o Fred no primeiro filme, então é ela que tem que derrotar essa criaturinha do mundo da ficção, para poder o Fred definitivamente ser derrotado. E aí aparece o Robert Englund, né? Todos os outros personagens, outros atores se reúnem aqui nessa sequência. Foi o último filme realmente com os atores antigos da sequência da Hora do Pesadelo. O filme aqui bem nostálgico, aqui também considerado um dos melhores filmes também aqui de Fred, né? E o disco aí, ó, bem dark. Hora do Pesadelo 7, Pesadelo Final, o novo pesadelo de Wes Craven.